Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Diga para a pessoa que está do seu lado, se alegre. Se alegre no Senhor. Amém? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Diga petições. Diga pela oração e pela súplica. E no final, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, Deus maravilhoso, eu quero glorificar o teu nome. Ó Deus, porque temos a liberdade de estar na tua casa, de entoar louvores a ti. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Te agradecemos porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus em que não há defeito. Ó Pai, no nome de Jesus, toma esse momento nas tuas mãos. E tudo aquilo que nós fizermos agora, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nós colocarmos diante de Ti, ouve o nosso clamor, ouve o nosso pedido, ouve a nossa intercessão e ouve o nosso louvor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Podem sentar. Quem que está aqui agora de noite, que estava aqui no domingo de manhã? Amém? Quem estava aqui no domingo de manhã, ouviu o desafio? Você fez o seu salmo? Alguém fez o seu salmo que queira compartilhar conosco? Ninguém? O pessoal fica tímido, né? Alguém fez? Alguém fez o seu salmo? Não? Ou tão tímido, estão engavetando no bolso com timidez? Mas a gente falou um pouco das armas espirituais no domingo de manhã. E falamos sobre o louvor e sobre a adoração. Como uma das armas de guerra, nós falamos sobre a oração, a palavra, o jejum, o louvor e a adoração. Então são armas de guerra e que precisam ter na nossa vida um lugar de extrema importância. Que você querendo ou não querendo, você está numa guerra. Você gostando ou não, você está numa guerra. Lembrando sempre que as armas da nossa guerra não são carnais. Não é algo que você pode ver, não é algo tangível. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é contra essa matéria a nossa luta. A Bíblia fala em Efésios 6 que a nossa luta é contra os principados e potestades das regiões celestiais. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, assim sendo, a gente precisa entender que as armas da nossa guerra, elas não são carnais, elas são espirituais e elas são poderosas em Deus para demolir, para destruir fortalezas. Onde estão as fortalezas? Muitas vezes estão na nossa mente, às vezes estão na mente do nosso cônjuge, está na mente dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos pais. Então, esse engano, essa mentira, ela se levanta, ela se exalta acima daquilo que a gente sabe a respeito de Deus. Para destruir essas fortalezas, esses pensamentos, esses sofismas, esses enganos, essas distorções que se exaltam, que se levantam acima daquilo que você já sabe a respeito de Deus. Aquilo que você já sabe a respeito do seu direito em Cristo Jesus. Estou lembrando isso porque nós não estamos aqui no mérito nosso, no nosso próprio mérito. Eu e você não merecemos nada. O que Jesus vê, o que Deus vê, é o sangue do seu Filho Jesus em nossas vidas. Então, Deus vê Jesus em nós. Por isso Ele ouve as nossas orações. Por isso também lá em João 15, Jesus diz: se as minhas palavras estiverem em vós,
Se eu estiver em vocês, se vocês estiverem em mim, vocês podem pedir e lhes será feito. Ele diz, sem mim, vocês não podem fazer nada. Nada podeis fazer. Lá em João 15, a gente aprendeu na semana passada que é estando em Cristo é que nós produzimos o fruto que nos habilita a viver no reino de Deus, que é o amor. É o amor que torna tudo leve. É o amor que torna a nossa jornada, a nossa caminhada leve. Então, a gente acabou de ter um momento de adoração, de louvor, mas como a gente falou, louvor e adoração é muito mais do que cantar. É uma atitude. É uma atitude, como o apóstolo Paulo ensina para os filipenses. Ele fala que, eu acho extremamente prático esse texto aqui. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. É algo, eu sempre me impacto quando eu penso que isso aqui foi escrito por uma pessoa que estava presa. Uma pessoa que sabia o que era ser livre. Numa verdadeira liberdade, a pessoa que ela é liberta, ela não depende de circunstâncias. Excede todo entendimento, Alexandre. Não bate, não faz sentido, não tem uma lógica. Essa alegria não é a alegria do simplesmente estar pulando. Não é isso. A alegria que ele está falando aqui é uma alegria de satisfação. Você fica satisfeito, você se sente preenchido. Lembra que eu comentei também do Salmo 23, verso 1, no original, no grego, que diz, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta? Exatamente por causa da satisfação e da alegria de pertencer a Cristo. O diabo tem trabalhado de uma maneira incrível. E ele usa os mesmos fundamentos que ele usou lá no Éden. Quando eu sei que vocês estão fazendo a leitura bíblica, amém? Vocês já passaram, na altura do tempo, já passaram por Gênesis capítulo 3, mas lá em Gênesis você vai ver o inimigo sempre tentando desqualificar a Deus, desqualificar a criação de Deus e a direção de Deus. Ele leva a gente a questionar quem a gente é. Ele põe dúvida, ele sempre está dizendo que você não tem o que é suficiente, você não tem o que é necessário. E ele sempre vai ter o prazer de jogar você lá embaixo e, se possível, botar o pé no seu pescoço e ficar apertando. Te levar para a ansiedade, te levar para a angústia, te levar para o medo, te levar para a tristeza, te levar para a depressão. É assim. O tempo todo ele está desqualificando o ser humano, o tempo todo está desqualificando. As pessoas têm uma luta muito grande, uma luta interna, um sentimento de desvalor, um sentimento de inferioridade. As pessoas passam a vida inteira brigando com isso. E às vezes as pessoas conseguem até estudar, né, como uma forma. Estudar é bom, mas a motivação para estudar, para ter diploma, para ter formação, não deve ser o ser alguém. Meu filho, vai estudar para você ver se tu vai ser alguém, né? A motivação para ser alguém não deve ser os nossos estudos, não deve ser o nosso conhecimento intelectual, não deve estar no trabalho que a gente faz, no lugar onde a gente mora, nas pessoas que a gente conhece, na roupa que a gente veste, no carro que você dirige, no lugar onde você mora, não. De jeito nenhum. Isso é uma mentira que está sendo repetida de geração em geração e chegou até você. Onde você acha que você precisa fazer alguma coisa. Você já é. Você já é filho, filha. Você não precisa fazer nada. Nada. Todo o nosso fazer precisa ser o resultado do nosso ser em Deus. Isso é algo que a gente vem batendo o tempo todo o tempo aqui.
Então eu preciso me libertar para eu viver plenamente, para eu experimentar essa alegria que o apóstolo Paulo está falando. Eu gosto de ver a história desse homem, porque ele tinha um arcabouço, um conteúdo, um histórico, o currículo desse homem era invejável. Mas ele diz no capítulo 3 que ele considerava todo aquele calhamaço de refúgio para conseguir a Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas pela fé. Isso tem que reger a nossa vida. Eu não interessa o quanto de conhecimento, o quanto de experiência, o quanto eu já vi, quanto eu já viajei, quanto eu já conheci, quanto eu já... Tudo isso é refúgio. Refúgio é alguma coisa que queimou, virou cinza. Eu considero tudo isso como perda, como refúgio. Porque meu valor não está nessas coisas, o meu valor não está nisso, o meu valor está em conhecer Jesus. É isso, em nome de Jesus que eu estou falando, estou ministrando para você. Não é o que você faz, é quem você é. Isso faz toda a diferença. Aí você quebra o jugo de cima de você e você se torna uma pessoa alegre, uma pessoa contente. Aí você não vai ter... Aqui a gente vai parar de ter problema, dizer, vamos lá, irmãos, levante a mão na hora de adorar. Porque você já vem incendiado de casa. Sabe, eu não sei quantos aqui já vem pegando fogo no meio do caminho. Essa vida diante de Deus faz com que haja vida na sua vida dentro de casa. Isso vai contagiando. Um dos ensinamentos que nós trouxemos aqui no domingo de manhã é que o segredo de Jesus não era só ser cheio do Espírito Santo, ele também andava no poder do Espírito Santo. Então eu preciso não apenas andar, não apenas ser cheio num momento. E eu perguntei, irmãos, foi domingo, quando foi que a gente assistiu The Shows? A Hannah está lá para trás. A gente assistindo The Shows e simplesmente eu estava assistindo Jesus conversando com os discípulos e falando do vinho novo, que não se deita em odres velhos. E aí o Espírito Santo falando comigo, lembra aquilo que você me perguntou? As pessoas não permanecem cheias do Espírito Santo porque elas não mudam a mente, elas não renovam a mente. Não renovando a mente, não renova o odre. Por isso que não contém a presença. É por isso que você fica feliz, você chora, você se derrama, você se enche do Espírito aqui no culto. Quando sai daqui, lá no meio do caminho já vai ficando um rastro. Já vai esvaziando. Às vezes não chega nem em casa alegre. Não tem alegria, não tem satisfação, não tem presença para o resto da semana. Entendeu? Aí é sempre tudo muito no conta-gota. Porque precisa renovar a mente. As palavras que eu estou dizendo agora para os irmãos, eu não estou falando de mim, não. Eu estou falando aquilo que eu ouço, eu estou ouvindo o Senhor falar. Tanto é que eu não estou nem com esboço. Que hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente. Hoje nós vamos colocar a palavra em prática. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo-vos, alegrai-vos. Sempre que você encontrar na Bíblia a repetição na mesma frase, entenda que isso é uma ênfase. E quando há uma ênfase nesse comando, isso é um comando. Ele está dando um comando. Fiquem alegres. Alegrem-se. Ele diz, de novo, eu estou dizendo a mesma coisa. Se alegrem. Por que você está triste? Por que você se angustia? Por que você olha sempre para o lado errado, o lado negativo das coisas? Por que você não consegue se sentir satisfeito? Eu não estou falando de uma satisfação que leva você para a mediocridade. Ser alguém passivo e que não avança e não conquista.
Não estou falando disso. É a satisfação de você ter o tesouro mais importante habitando dentro de você. Você carrega o poder dos poderes, o tesouro bendito das eras, o tesouro sublime daquele que criou todas as coisas e tudo sustenta, segundo Colossenses capítulo 1 fala para nós. É porque você não tem ideia, porque você precisa experimentar isso, ter essa noção, gastar tempo pensando nisso. Cara, o Criador do universo morreu no meu lugar. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu vou permitir que qualquer coisa me abale, me deixe para baixo? Eu vou contar um negócio para os irmãos aqui. Às vezes, não vou dizer eu sou ser humano, tão ser humano quanto você. E às vezes, a dor vem uma dor física. Eu celebrei 2 dias que eu precisei tomar remédio nenhum para dor, para dormir. Mas eu tive dores. 2 semanas. No local da minha cirurgia. Mas minha humanidade quer ficar com pena de mim. Quero chorar. Mas algo que está mais forte aqui dentro diz: para que chorar? Por que eu vou chorar? Por que eu vou sentir pena de mim porque eu estou sentindo dor? Aí, o que vem? Gratidão por estar viva. Gratidão, 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 gratidão. Desencadeia o louvor, desencadeia a satisfação, desencadeia uma alegria que não necessariamente é uau, é contentamento. Maria Luísa, você sabe o que é isso? Não sabe? Eu sei que você sabe. Só Deus é que sabe. As madrugadas que você passou, Deus sabe. Mas você está aqui. Você está viva. Você está aqui levantando suas mãos santas na presença de Deus. Pode aplaudir, Senhor. Amém. Isso é glorioso, irmãos. Isso faz parte da nossa história, da nossa vida. Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eles mantenham o ânimo. Mantenha o seu moral lá em cima. Porque eu venci. Ele venceu. Só algumas pessoas entenderam? Ele venceu e nós vencemos com ele. É isso que a gente precisa entender. Então, o apóstolo Paulo, que estava lá, naquela prisão úmida, fétida, no corredor da morte, irmãos, eis que te digo, essa carta foi escrita quando o apóstolo Paulo estava no corredor da morte. Ei, ele escreveu isso. Ele diz aqui: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E aqui ele está dizendo para nós, ele está nos ensinando, dando a dica para fugir da ansiedade. Ele diz: verbaliza, põe para fora, fala. Não é pecado dizer. Fala o que está dentro do seu coração. Aí ele diz: as vossas petições são pedidos que a gente faz para Deus. Essas petições, elas são pela oração, que eu já diferenciei para você o que é oração e o que é súplica. Vocês lembram? Oração é aquela conversa comportada. Súplica: pelo amor de Deus, me ajuda!
Isso é súplica. Súplica. É desesperado. Você bota para fora toda a sua angústia, toda a sua dor, toda a sua agonia. A petição não, ela é comportada. Senhor, tu sabes, eu tenho uma necessidade assim, assado, cozido, frito. Você ora, né? E está ali pedindo, Deus, me dá um emprego, Senhor, tarará. Mas tem certas coisas na nossa vida que há um desespero dentro de nós que precisa ser colocado para fora, senão a gente adoece. E aí você suplica, você chora, você bota para fora. E aí no final ele fala que tudo isso, quando você termina de fazer isso, você agradece. Nem recebi, pastora, profeticamente, agradeça. Por isso nós vamos ficar de pé agora. Eu quero pedir, o irmão está achando estranho, né? Não, é porque agora nós vamos orar uns pelos outros. Sai do seu lugar, forme em grupos de 3, de 4, nós vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar uns pelas famílias dos outros. Amém? Orem agora. Ninguém se preocupe com o som aqui, ninguém se preocupa. Agora nós vamos orar, eu vou dirigir uma oração, nós vamos ter um momento de oração. Nós vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelas nossas famílias, tá bom? Isso, pode colocar o banco para trás e dá para fazer esse tipo de... É tão precioso, tão bom. Se quiser ocupar a frente, pode vir orar aqui, se fica melhor. Que é legal quando a gente fica assim em círculo, né? Essas cadeiras não deixam a gente fazer isso. Não tem nada contra a cadeira não, irmãos, mas é que... Ok? Pergunta aí do seu irmão. Tem uma demanda específica. Se tem alguém que está prisioneiro das drogas. Se tem alguém que está prisioneiro do alcoolismo. Alguém que está passando alguma luta. Ok? Isso. Legal, irmão. Muito bem, irmão. Ok? Então, pergunte aí. Pergunte. Tem alguma demanda assim, mais urgente? Alguma coisa assim, para a gente orar em família. Então, isso. Então vamos orar, né? Já compartilharam, né? Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus bendito, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome, Pai, porque o Senhor é bom, porque é eterna a tua fidelidade, a tua misericórdia está sobre nós. O Senhor disse que na descendência de Abraão, o Senhor faria benditas todas as famílias da terra. Nós estamos aqui declarando, Senhor, bênção sobre a nossa casa, bênção sobre a nossa família, bênção sobre os nossos pais, bênção sobre os nossos filhos, bênção sobre os nossos irmãos. Em o nome de Jesus de Nazaré, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus glorioso, visita aqui, Senhor, cada família representada. No nome de Jesus de Nazaré, que cada um dos teus filhos seja ouvido agora. Ouve o clamor, ouve a oração. Em nome de Jesus, responde, Senhor, o clamor, responde as petições. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, clamamos como igreja, Pai, pelas nossas famílias. Liberta aqueles que precisam de libertação. Ó Deus, em nome de Jesus, provê, Pai.
Abre os olhos. Aviva, Senhor, aquele que está longe. Traz ele de volta. Traz ela de volta. Ó Pai, em nome de Jesus, se há alguma crise no casamento de alguém, da família, ó Deus, em nome de Jesus, restaura relacionamentos. Salva. Transforma, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, manifesta a tua glória. Manifesta o teu poder. Quebra o jugo. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Clamamos a Ti, ó Deus. Só Tu podes fazer algo poderoso, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique o Senhor. Agora agradeça. Faça uma oração de agradecimento pela resposta. Agradeça ao Senhor pela resposta. Amém. Amém. Glória a Jesus. Os irmãos podem sentar agora. Abra sua Bíblia comigo. Lá em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 16. Diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém? Versículo 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Podem sentar um pouquinho, só para a gente respaldar essa oração aqui. Provavelmente a maioria já fez isso, mas quem não fez, está mais do que na hora de fazer. Colocar no papel um propósito para 2023. Colocar seus planos. A palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos, o homem pode fazer planos. Já dizia o Dr. Myles Munroe, se aquilo que você quer atingir é realmente importante, você vai se dar o trabalho de escrever, de anotar, se realmente é isso que você quer. Então você coloca os seus planos, você escreve, você estabelece,
e você apresenta ao Senhor. Então, você faz os planos e sabe que a resposta, a direção para executar esses planos vai vir do Senhor. A resposta certa de como fazer, de como atingir, de como alcançar, e às vezes até de refazer, de redirecionar os nossos planos, vem de Deus. A gente precisa estar atento àquilo que Deus está falando. Às vezes aquilo que a gente escreveu, aquilo que a gente planejou, vai causar um desvio de rota em algum momento. Então, é muito importante a gente se dar o trabalho de projetar, de planejar. E nessa hora, a gente olha para a palavra e vê que o versículo 3 do capítulo 16 de Provérbios diz: confia ao Senhor as tuas obras, entrega. Ele sabe mais do que eu e você. A gente muitas vezes quer ter o controle, porque às vezes a gente, no fundo, a gente não confia. Mas Deus sabe melhor. Amém? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Queria convidar aqui o irmão Eduardo para chegar, para ele fazer essa oração. Ele vai orar pelos projetos. Amém? Então, você que tem um projeto de vida para 2023, você que planejou, vamos ficar todo mundo de pé. Eu quero que você apresente diante do Senhor, que você fale, que você verbalize algo que você quer conseguir, algo que você quer, pode subir, que você quer alcançar em 2023. Você pode ter já feito isso lá no seu quarto, mas nessa hora nós, como igreja, nós vamos estar orando e abençoando uns aos outros através da oração do irmão Eduardo. Bem, irmãos, aproveitar aqui que nossa primeira célula, nós colocamos alguns projetos, eu vou colocar aqui também, né? Nós oramos todos juntos, né? Senhor é bom. Na célula posso dar um pequeno testemunhozinho aqui? Nossa célula, nós temos algumas células, né? E nessa célula do ano passado, 2022, nós estabelecemos uns projetos e nós colocamos no papel esse projeto. E todo mês a gente, na hora da nossa reunião, a gente lembrava dos projetos, para não esquecer, né? E o Senhor nos concedeu a graça, né, de concluirmos esses pedidos que nós estávamos. Então, essas células alcançaram esse objetivo, né? E alguns irmãos não conseguiram, uma questão de ganhar, a gente estabeleceu 5 vidas para Jesus, né? Mas, assim, já trouxe uma responsabilidade, né? Assim, poxa, eu não consegui esse ano, mas já vou colocar no meu papelzinho do ano que vem. Foi um desses projetos, né? E foi muito maravilhoso. Isso é um testemunho, né, da Geração Luz do Mundo, né, que são as células que a gente se reúne, né, que a gente toma de conta. E isso foi maravilhoso, irmãos. Então, quando chegou no final do ano, quando nós apresentamos os projetos, assim, trouxe uma alegria no coração dos nossos irmãos. Eu me lembrei de quando eu e a Amanda colocava na porta do armário alguns projetos, tipo comprar um carro, quitar nossa casa, quitar algumas dívidas. E quando a gente olhava que concluía, a gente colocava um ok. Rapaz, aquilo era muito bom, meu irmão. Então faz isso aí, irmão. Coloca na porta da geladeira, para tu todo tempo estar olhando, porque às vezes a gente, com ingratidão, quando acontece, a gente nem agradece, né? Puxa, quando tu olha lá, vê na porta do teu armário, do teu guarda-roupa, da tua geladeira, o ok, né? Aí tu glorifica a Deus assim, cara, funciona, esse negócio aí funciona, meu. Esse negócio de colocar nossas orações diante de Deus funciona. E você fica mais agradecido, é uma experiência a mais que você tem no Senhor. Vamos orar ao Senhor, né? Se você já tem os teus projetos, coloca. Se não tem, você faz isso, irmão. Vai lá e coloca na porta do teu armário, da geladeira, e começa a interceder, não só hoje, tá? Não só hoje, porque toda vez que tu olhar para os teus projetos no teu guarda-roupa, no armário, tu vai lembrar que tu tem que orar por
por eles, amém? E muitas vezes até suplicar. Senhor, muito obrigado, Pai. O Senhor tem sido bom. Muitas lutas, Senhor Deus, virão, mas as lutas vêm para aqueles que o Senhor está treinando para conquistar a vitória. A vitória não vem, Senhor Deus, isso nós aprendemos se nós não enfrentarmos as lutas. E, Senhor Deus, nós colocamos aqui diante do Senhor os projetos que temos para esse ano de 2023. Aos olhos dos homens será um ano difícil, mas é na tempestade, Senhor Deus, que o Senhor mostra quem o Senhor é, protegendo e guardando os teus filhos, suprindo a necessidade em meio a momentos difíceis. Quantas experiências, Senhor Deus, aqui nessa igreja, Senhor Deus, para vários que estão aqui nessa noite, Pai, que eles tragam à memória os momentos, Senhor Deus, que na dificuldade o Senhor proveu, o Senhor estendeu a mão, o Senhor trouxe socorro no momento difícil. Pai, nós te apresentamos esses projetos e queremos, Senhor Deus, nos disciplinar em orar, em interceder, em colocar sempre diante do Senhor, mostrar para o Senhor que nós estamos firmes no propósito pelo qual o Senhor nos estabeleceu nessa terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos de passagem aqui. Eu sei que o Senhor nos prometeu que prepararia morada para nós, Senhor Deus, mas enquanto estivermos aqui, o nosso relacionamento com o Senhor, nós queremos melhorar esse relacionamento. Queremos, Senhor Deus, viver conectados com o Senhor, através de nossas orações, de nossas súplicas, mas também dos nossos agradecimentos diante do Senhor. Abençoa, Senhor, o projeto de cada célula, de cada geração, Senhor Deus, que está aqui nessa noite e os que não puderam vir também. Projeto de multiplicação, projeto, Senhor Deus, de alcançar almas, projeto de jejum, Senhor Deus, muito agradecido pelas vitórias que o Senhor tem nos dado. E abençoa, Senhor Deus, os projetos dos nossos amados irmãos para esse ano, que nós profetizamos, que será ano de bênção, de provisão, de paz, de prosperidade em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, Pai. Glória a Jesus. Obrigada, irmão. Podem sentar. Senta, levanta, né? A gente está se exercitando aí um pouquinho. Agora, nós temos mais um motivo de oração, mas eu vou respaldar novamente aqui na palavra, tá bom? Essas orações, inclusive, irmãos, eu quero pedir que essas orações sejam feitas nas células, tá bom? Tirem tempo para orar juntos, para orar pelas famílias, orar pelas necessidades, isso é muito importante. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Então, é muito importante quando a gente reconhece as nossas demandas, as nossas lutas, a nossa dificuldade, né? Então, abra sua Bíblia lá em Tiago, lá no capítulo 5, e você vai ver no versículo 13 que diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Então, dentro dessa palavra de oração, essa direção, a gente entende que há cura. Então, se existe alguém que está doente no seu corpo, ou enfermo na sua alma, ou que tem alguém que tem uma demanda, eu quero convidar que você saia do seu lugar e venha até aqui, no altar, que nós vamos orar. Eu queria convidar a irmã Rosa para vir fazer essa oração. Se tem alguém que está doente, ou alguém que quer representar alguém que está enfermo na sua família, na sua casa, se você quer oração, saia do seu lugar e venha até aqui no altar. E a igreja vai ficar de pé
você vai estender suas mãos para essa direção. E nós vamos orar por cura agora. Amém? Amém. E o Salmo 30, versículo 2 diz assim: Senhor meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste. Senhor, eu clamei a Ti e Tu me saraste. Eu queria só dar um breve testemunho de duas pessoas sobre o clamor, como a pastora falou, a súplica. Eu atendi uma certa senhora uma vez e ela morava numa comunidade muito distante, lá perto de Manacapuru. E na época que era balsa, e eu atendia nos franceses. E ela me disse que ela estava com uma enfermidade, e ela dizia que aquela enfermidade era uma alergia, e na igreja dela, ela levantaram um clamor, e ela disse que o pastor falou para ela que ela iria receber a cura no outro dia. E ela veio para Manaus, sem rumo, até chegar em Manacapuru de barco, de Manacapuru veio para Manaus de ônibus. Na balsa, ela não sabia o destino, para onde ela ia. Na balsa, alguém disse para ela: Sara, vai agora, lá nos franceses, em determinada unidade, que tem uma médica lá que vai levar a cura para a senhora. E ela foi, obedeceu essa pessoa que ela não sabe quem é, ela não sabe o nome, e até hoje eu também não sei quem é. Quando chegou lá, essa pessoa se identificou, mostrou como é que ela estava. A moça que trabalhava comigo, a atendente, perguntou se eu poderia atender, porque já estava com a quantidade certa de pessoas. Eu disse que sim. E quando eu a atendi, eu fui verificar que ela não tinha alergia, que na realidade ela tinha uma outra doença, que agora que é o mês da campanha dela, que é a hanseníase. Só que, no momento em que eu falei qual era o diagnóstico, ela não aceitou. Então, ela não entendeu o clamor que ela fez, que teve um efeito. Para receber a cura através do tratamento. Ela disse: não, o meu pastor disse que hoje eu ia receber a cura. Ela não entendeu isso. E eu atendi uma outra senhora também, que ela tinha um câncer de pele. E no momento que eu fui fazer a cirurgia dela, eu tive uma outra direção, porque a gente tem que fazer o desenho no local, e eu fiz o desenho na hora, eu tive um outro entendimento. O Espírito Santo falou comigo, e eu fiz a cirurgia dela de uma outra forma. Quando eu concluí o tratamento, isso nós tínhamos orado, ela tinha clamado pela cura, e quando completou a cirurgia, que ela levantou, ela perguntou quem era aquele homem de branco que estava na porta todo o tempo. Eu disse: não tem nenhum homem, só tem eu e a atendente. Ela disse: não, tinha um homem de branco lá naquele lugar. E aquela mulher, depois eu fiz as orientações para ela, disse que iria inflamar, ia inchar o rosto dela, ia formar hematoma. Ela, depois de 5 dias, voltou, ainda puxou o curativo e disse: a senhora está vendo que não tem nada aqui de hematoma, que a senhora tinha falado? Então, assim, a forma como nós absorvemos essa súplica, como nós entendemos essa cura, é que vai fazer toda a diferença. O Senhor, Ele quer nos abençoar. O Senhor, Ele quer nos curar. Mas muitas vezes nós recusamos essa cura. Amém, irmãos? Então, nesse momento, você que está em casa, coloque, e você que está aqui, coloque, se possível, a mão no local onde você deseja a cura. Se for impossível, coloque no seu coração. Amém? E vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor, entendendo que Ele é o nosso Deus que cura, é o Jeová Rafá, e Ele está aqui. Ele está intercedendo por você, Ele quer lhe curar. Clame por Ele e receba essa cura. Entenda, Ele quer curar. Receba. Você precisa receber a cura. Não importa qual seja a sua doença. Não importa qual seja a gravidade.
Não importa qual foi o diagnóstico que você recebeu e a forma como foi expressado. Mas o Senhor é aquele que dá a última palavra. Amém? Então se coloque diante do Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai. É a tua igreja, são os teus filhos que estão se colocando diante de ti, Pai. Suplicando, clamando, Pai, pela tua misericórdia. Clamando, Senhor, pela enfermidade do seu corpo, Pai. Essa enfermidade nós sabemos que não vem de ti. Essa enfermidade está aí porque, Senhor, nós sabemos que ela veio do maligno. Mas tu és o Deus que cura, porque tu levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças naquele madeiro. Pai, que tu possa, Senhor, estar aqui, Senhor. Toda bactéria, Pai, todo vírus, Pai, todo mal, Pai, que seja dissipado desse órgão, Senhor, desse sistema, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos, Senhor, e sabemos, Senhor, que Tu estás ouvindo o nosso clamor. Sabemos, Senhor, que Tu quer trazer, Senhor, a paz, Tu quer trazer a cura, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, que venhamos a ter, Senhor, consciência, Pai, que Tu és o nosso Deus, o Deus que cura. Em nome de Jesus. Pai, nós Te agradecemos. Te agradecemos por tudo aquilo que Tu estás fazendo. Sabemos que Tu estás curando, Senhor. Pai, dor de cabeça, pressão alta, células malignas, Senhor, Tu estás destruindo nesse momento. Pai, hérnia de disco, Pai. Sabemos, Senhor, que Tu está tirando toda a bactéria. Pai, todo vírus do nosso corpo nesse momento. Pai, todo diabetes. Pai, toda doença crônica. Pai, que Tu possa estar retirando agora nesse momento. E nós Te agradecemos. Porque sabemos, Senhor, Pai, que Tu vais fazer infinitamente mais do que aquilo que nós estamos pedindo. E vamos testemunhar para exaltar o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, glorificar o nome dEle. Glorifique o nome do Senhor e se aproprie da sua cura. Declare a sua cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, libere uma palavra de fé. Libere uma palavra de fé, confirme, não deixe que o inimigo roube de você. Agora nós vamos fazer outra oração, que é muito importante. Existem pessoas aqui que desejam empreender e tem medo, tem receio. Tem gente que sempre teve vontade de fazer um concurso público, mas fica tímido. O povo de Deus não é tímido. Então, nós vamos fazer uma oração hoje. Se você é essa pessoa que está querendo empreender, está querendo fazer concurso, que está querendo passar no vestibular, tem alguma meta nessa área profissional ou também relacionada à sua formação profissional, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir para o altar agora para nós fazermos uma oração por você. Deus vai te dar as estratégias, Deus vai te mostrar o caminho, Deus vai te dar coragem, Deus vai te dar força para você perseverar, para você ter a certeza de que você vai conseguir êxito nesse propósito. Então, se Deus está falando contigo, é a tua hora, é o teu tempo, então sai do seu lugar, nós vamos fazer uma oração, né, irmão?
Nosso futuro pastor aqui vai fazer a oração. Glória a Deus. Amém. Eu gosto muito de ouvir os profetas, né? Alguns profetas sérios ao redor do mundo. A palavra de Deus fala que Deus não faz nada na terra antes de falar com os seus profetas. Então Deus sempre está falando a algum profeta. Amém? Quantos creem nisso? E grandes profetas nesse tempo, nessa geração, têm profetizado e falado que esse tempo é um tempo onde muitos empreendedores se levantarão, empreendedores do reino. Amém? Nós vemos no mundo muitos empreendimentos grandes, mas a grande parte deles está na mão de pessoas ímpias, né? Mas chegou o momento de você se levantar, chegou o momento de nós nos levantarmos como empreendedores do reino, para fazer com que esse reino expanda, para que o reino cresça cada vez mais. E obviamente que Deus, Ele quer te abençoar, mas mais do que te abençoar, Ele quer usar os teus recursos para abençoar as famílias da terra. Amém? Talvez você esteja aqui e não queira empreender, mas você é um intraempreendedor, você trabalha. De Jesus, novos empreendimentos nascendo, empresas nascendo, Senhor, em 2023, empresas, Senhor, que podem começar pequenas sim, mas que serão recompensadas e que alcançarão muito do Senhor, empresas abençoadas, Senhor, empresas, Senhor, que gerarão recursos, empresas, Senhor, que irão abençoar a terra. Desde já, Senhor, para aqueles que estão pensando em empreender, abre portas, Senhor. Libera, Senhor, aquele que precisa ser liberado aqui na terra, chave, sabedoria, conhecimento, habilidade, Senhor. Conecta pessoas novas a essas pessoas, para que esses empreendimentos venham ser abertos, para que eles venham crescer e prosperar em nome de Jesus. Que essa igreja seja uma igreja de empreendedores, essa igreja seja uma igreja de pessoas, Senhor, corajosas, pessoas que arriscam, pessoas, Senhor, que são desbravadores, homens e mulheres, pioneiros, desbravadores, Senhor, que irão criar coisas novas. Eu oro nessa hora, Senhor, por criatividade, novos negócios, Senhor, para que venha abençoar a terra, para que pessoas sejam abençoadas, para que problemas sejam solucionados. Em nome de Jesus, que saiam daqui grandes empresas, Pai, em nome de Jesus, para abençoar as famílias da terra, para abençoar o reino de Deus. Eu oro, Senhor, para aqueles também que trabalham no mercado de trabalho, que estão desejando uma promoção. Em nome de Jesus, destaca os nossos irmãos nessa igreja agora, Pai. Levanta, Senhor, os meus irmãos, aonde eles estiverem. Levanta, Senhor, essa mulher. Levanta esse homem, levanta esse jovem nessa empresa, Pai, para que ele possa crescer, avançar e influenciar pessoas.
e liderar pessoas, Senhor, para o Teu reino e para a Tua glória. Eu declaro, Senhor, promoções, aumentos, em nome de Jesus, de acordo com a fidelidade de cada um, Senhor, que o Senhor possa superabundar, Pai, porque nós queremos ser a cada dia mais generosos, nós queremos a cada dia mais abençoar o Teu reino, abençoar essa igreja e abençoar os nossos irmãos. Eu oro também por aqueles, Senhor, que estão prestando concurso ou vestibular, Pai, em nome de Jesus, todo aquele jovem, todo aquele homem e mulher que está estudando para algum concurso específico, que o Senhor possa dar uma sabedoria para ele, que o Senhor possa dar técnicas de estudos para ele, que eles possam, Senhor, ser renovados em suas forças nos estudos, que eles possam estar focados, Senhor, nesses estudos e focados em Ti, porque é o Senhor que vai dar a vitória, é o Senhor que vai na frente, porque mais do que nós queremos essas coisas, o Senhor se importa em nos abençoar. Mais do que aquilo que nós queremos, nós sabemos que é desejo Teu, que os Teus filhos cresçam, que os Teus filhos avancem, em nome de Jesus. Que esse ano, que 2023 seja um ano de conquista, que seja um ano, Senhor, de multiplicação em nossas finanças, que seja um ano, Senhor, de crescimento em nossas empresas, em nossa área profissional, em tudo aquilo que nós estamos propostos a fazer, Senhor. Nós Te entregamos nessa hora, nós abençoamos, nós cremos, Senhor, que é um ano de portas abertas. Enquanto nós nos santificamos, o Senhor vai fazendo, o Senhor vai na frente, o Senhor vai nos dando vitória, o Senhor vai nos prosperando, para que nós possamos, mais uma vez, como oramos aqui, abençoar o Teu reino e fazer a Tua igreja expandir como nunca antes, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queria agora que nós orássemos, nós vamos ter um outro motivo de oração agora. Nós queremos chamar alguém que tem causas na justiça. Você que já está esperando algum tempo com uma causa na justiça. Tem alguém que tem uma causa na justiça, irmãos? Tem dois aqui, olha, tem outra aqui. Amém. Irmãos, a gente não faz isso da nossa cabeça não, é o Senhor que manda e a gente só obedece. Tem gente com causa na justiça. Pastor Montefusco devia vir aqui também, tem causa na justiça. Eu acho que a causa dele, da família dele, tem uns 30 anos, né? É sério, irmãos, ele tem uma causa na justiça, que tem 30 anos e está esperando. Só para os irmãos, como testemunho aqui, né? Queria chamar o pastor Wenderson para orar sobre esse assunto. Enquanto o pastor Wenderson está vindo, houve um tempo, irmãos, que houve uma possibilidade de conseguir, porque é o Estado que está devendo para a família dele, né? Mas ele não abre mão de fazer as coisas da forma correta. Entenderam o que eu estou dizendo? Eu não preciso ser clara, né? Então, alguém chegou e disse, olha, tem um jeitinho, né? Que o recurso sai. Mas a família, graças a Deus, ele que toma conta dessa causa, disse, não, a gente não vai negociar os valores do reino de Deus por causa de dinheiro. Amém? Quem quiser saber da história, conversa depois com o pastor Montefusco. Amém. Vamos orar. Amém. Tudo é possível que crê, amém? E o Senhor pode abrir todas as portas. O Senhor, Ele pode realmente decretar. É Ele que dá a última palavra em cima de todas as ações. Vamos orar. Senhor Deus Pai, Deus bondoso, Deus eterno. Deus, um dos Teus atributos, ó Pai, é que o Senhor é o Deus justo. Do Senhor sai a justiça. E Pai, o que esses irmãos estão aqui, ó Pai, nessa noite, clamando, pedindo ao Senhor, é que seja feito justiça em cima das suas causas. Eles pedem aquilo, ó Deus, que é justo diante dos seus olhares, diante, ó Deus, das suas ações, diante do que
foi acordado. E Pai, em nome de Jesus, nós pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor possa intervir em cada ação, em cada situação aqui, ó Deus, aqui representada por esses irmãos. Deus, essas causas que tem muito tempo na justiça. Pai, nós decretamos, nós pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor libere essa ação, em nome de Jesus. Pai, esses irmãos, ó Deus, que estão há tanto tempo esperando, ó Pai, que seja, Deus, deferido, ó Pai, em favor deles essas ações. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, faça cumprir isso para esses irmãos, ó Pai, porque nós acreditamos sim, ó Pai, na justiça do Senhor. Nós acreditamos sim, ó Pai, que ali, diante de tantas situações que acontecem no nosso país, há pessoas honestas, há juízes ali, ó Deus, corretos, íntegros, ó Deus, julgando cada causa, cada situação. Ó Pai, em nome de Jesus, que essas ações caiam na mão desse juiz íntegro, caia na mão desse juiz reto, desse desembargador que tem que deferir esse pedido, ó Pai, no nome de Jesus. Nós pedimos nessa hora, Pai, Senhor, atenda a cada pedido, atenda, ó Pai, cada chamado, ó Pai, que está sendo feito ao Senhor nessa hora. Eu tenho certeza que esses irmãos estão clamando ao Senhor há muito tempo. E Pai, vem atender os seus pedidos, vem atender essa ação, ó Pai. Nós queremos agradecer nessa hora, Pai. Queremos agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, por o Senhor responder essa nossa oração. É o que nós pedimos nessa hora. E somos gratos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos dar um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Nós vamos finalizar nesse momento essa oração. Por isso que é importante você vir na quinta-feira. A quinta-feira também já foi chamado de culto de oração, né? Então a gente passou dando muito ensino, muitas vezes e tal, e orou pouco, né? Agora nós pretendemos retomar essas orações. Amém? Amém. Regiane está pedindo para orar pelos que estão jejuando, estão lendo a palavra, né? Nós sabemos que tem muita gente que está fazendo isso. O irmão Batista, igreja em peso, está orando, está jejuando nesses 21 dias de oração. O nosso querido irmão Batista, ele tem um material, tá? Ele tem um livro dos 21 dias. Se você quiser, você pode falar com ele, que ele está disponibilizando também para os irmãos. Queridos, nós sabemos, nós temos de, digamos assim, de animosidade com as autoridades, etc. Ele só tinha um caminho: orar, né? Quando disseram para Josafá que estava vindo um exército poderoso para destruí-lo e acabar com a nação, ele foi para a casa de Deus orar, está lá escrito, né? Então a nossa arma é a oração. Eu quero deixar muito claro aqui para vocês o seguinte: nós que estamos orando não somos covardes, amém? Nós somos bíblicos, nós não somos covardes, né? Eu já fui confrontado com alguém, pastor, a IDPB, será que é uma igreja covarde? Porque ela deveria ir para Brasília, ela deveria ir para essas situações de enfrentar, para esses enfrentamentos, etc. Irmãos, quem quiser ir, vá. Ninguém nunca proibiu
nenhum pastor, nenhum líder. Nós temos pastores que ficaram na porta dos quartéis da IDPB. Eu nunca recriminei a sua atitude. É uma questão dele, da fé dele, da maneira que ele entende essas coisas. Mas eu acho que maior eficácia é quando nós passamos a orar. Amém? Será que o nosso Deus não tem autoridade para remover? Será que o nosso Deus não tem autoridade para mudar essa situação? E alguém fica questionando e perguntando: mas por que as coisas estavam tão bem e tal? Ora, nós temos que aceitar os resultados. Nós temos que entender que talvez a igreja estava acomodada nesse período. E de repente Deus nos leva a uma condição de que nós temos que tomar posições no mundo espiritual. Tudo, repetitivamente falando, tudo que acontece no andar, começa primeiro no andar de cima para vir para o andar de baixo. Então a nossa luta não é contra a carne, são principados, são demônios. É aí que a igreja age, meus amados. Nós somos do exército que opera no campo celestial. Amém? É assim que nós funcionamos. Eu estou respondendo aqui para alguns que podem pensar que nós até fomos chamados de covardes, né? Porque a igreja deveria estar lá. Não estou preocupado com quem pensa desse jeito. Eu não estou preocupado. Eu tenho que ter minhas convicções. E eu tenho que orientar vocês dentro das convicções que eu acredito que estão na palavra de Deus. Amém? Então não se sinta ofendido, não se sinta depreciado, porque alguém chega: olha, eu estava lá, eu enfrentei, eu fiz, e aconteceu. Não tem nada a ver. Nós somos igreja, nós vamos vencer com o nosso Deus. Deus é poderoso, Ele tem poder para todas as coisas. Então vamos orar? Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos essa demanda a Ti. Nós acreditamos que Tu és o Senhor da história. Nós acreditamos que Tu tens o controle de tudo, Senhor. Até uma folha quando cai é porque Tu permites, ó Pai. Ó Deus poderoso, abre os olhos da Tua igreja. Abre os olhos do Teu povo. Ó Pai eterno, faz com que nós possamos nos responsabilizar de uma forma muito mais intensa e comprometida na oração, no jejum, para que realmente, Senhor, as coisas possam mudar, porque nós acreditamos, lendo a Tua palavra, conhecendo as histórias dos reis que estão na Tua palavra. Tu tem poder e autoridade para remover quem Tu quiseres, da forma que Tu quiseres. Tu tens autoridade, ó Pai. Nós, como igreja, temos que estar simplesmente submissos à Tua vontade, porque Tu vais guardar a Tua igreja, Tu vais proteger a Tua igreja. A Tua igreja vai crescer em tempo de dificuldades, ó Deus. A Tua igreja vai prosperar em tempo de dificuldades, ó Pai. Porque sabemos, através da Tua palavra, que o tempo que a igreja primitiva mais cresceu foi no tempo da perseguição, foi no tempo das dificuldades. Nós estamos em pé, Senhor. Nada poderá nos abalar, nada poderá nos destruir. Ó Pai eterno, faz com que cada homem e cada mulher dessa igreja tenha um compromisso de orar pela nação, de entender, Pai, que quando um justo governa, as coisas verdadeiramente prosperam, mas sabemos da agonia quando o ímpio governa. Ó Deus poderoso, Tu és ainda o Senhor dessa história, Tu és o Senhor dessa nação. Cobre com Teu sangue esse país, Senhor. Satanás não tem autoridade sobre essa nação, porque a Tua igreja é viva, a Tua igreja está de pé, a Tua igreja está usando as armas que estão na Tua palavra, ela está orando, ela não se submete, ó Pai, às questões que muitas vezes parecem boas, os enfrentamentos parecem bons, mas acima de tudo, Pai, nós queremos conversar contigo nas questões espirituais.
prospera, abençoa. Essa é a tua igreja, esse é o teu povo. Abençoa cada homem e cada mulher. Que na próxima quinta-feira nós possamos estar aqui também orando, intercedendo, aprendendo da tua palavra. No final de semana, estando aqui no culto, e aquelas células que estão atuando nesse momento, na igreja, nesse mês, algumas células estão paradas, estão com outro propósito, mas estarão recomeçando no mês de fevereiro, e aquelas que estão funcionando, que tu possas abençoar e multiplicar, Pai, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, e dá um abraço no teu irmão, que Deus abençoe.